Noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa palestra de hoje, a experiência na aplicação das práticas restaurativas em casos de violência extrema, caso de Aracruz, no Espírito Santo. A realização da palestra é do Núcleo de Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, Central de Conciliação de São Paulo e Centro de Justiça Restaurativa. Eu sou a Flávia Serizawa, sou juíza, vice-coordenadora da Escola de Servidores, e também está aqui comigo a doutora Ana Lúcia Yuke Meirelles de Oliveira, que é da Central de coordenadora da SECOM aqui de São Paulo. Bom, eu vou primeiro falar que realmente esse tema, eu que tenho muito apreço pela justiça restaurativa, confesso que esse tema me suscita muitas dúvidas, é um tema polêmico, então certamente vai ser muito produtivo hoje a gente trabalhar um caso concreto da justiça restaurativa em um caso de violência extrema. Antes de passar a palavra, então, para Cleo, para Cleo Garcia, que é a nossa palestrante de hoje, já estou usando a horizontalidade. Cleo, eu vou passar então para a Ana Lúcia para uma saudação inicial. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu já nem sei mais. Hoje nós estamos num formato diferente, nós tivemos um pequeno problema com o YouTube, nós estamos hoje na plataforma Teams. Já vou pedindo para vocês, hoje vocês vão colocar no chat o joinha, adorei, amei, todas essas coisas, porque é muito importante para a gente esse retorno, tá? E eu peço desculpas porque eu estou muito gripada, estou com febre, hoje eu estou me arrastando desde as 10 da manhã em audiência e reunião. Então, eu vou ficar um pouco fora, porque eu já gastei umas 3 caixas de lenço, só para vocês terem uma ideia. Preciso colocar essas coisas aqui, Cléo. Isso daqui é bem informal, sabe? Então eu gosto de colocar Do jeito sempre que tem que porque ser, tá certo. é lógico, exato, né? As pessoas têm que saber porque que hoje eu não estou fazendo gracinha, porque eu estou péssima, tá bom? Eu passo a palavra de volta para a doutora Flávia, que vai conduzir hoje a reunião. Muito obrigada, gente. Não esquece do joinha, por favor. Bem, então, colegas, algumas informações iniciais. O evento está sendo gravado para posterior disponibilização no canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube. As perguntas e comentários poderão ser feitas no chat, são muito bem-vindas, e ao final da palestra serão repassados à palestrante, a doutora Cléo Garcia. A Norma já falou aqui como que vai ser a lista de presenças, né? Vai ser emitida automaticamente pelo Teams, então não precisa se preocupar em relação a isso. E agora eu passo, então, ao currículo resumido da doutora Cléo Garcia. Doutora Cléo Garcia é mestranda em Educação pela Unicamp, dedicando-se à pesquisa sobre violências extremas nas escolas. Advogada com especialização em sistemas de justiça, conciliação, mediação e justiça restaurativa. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp e Unicamp. Como advogada, atua nas áreas de família e criminal. Professora de escola.org e da ESA, Escola Superior de Advocacia de Campinas. É presidente da SOS, Ação Mulher e Família, palestrante, instrutora em cursos de formação de facilitadores em justiça restaurativa. Doutora Cléo, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, querida. Ana, espero que tenha melhoras, viu, Ana? Você mostrou aqui a sua vulnerabilidade, né, Ana? É total, justiça restaurativa total. Carla, querida, que prazer imenso em revê-la, viu? E agradecendo desde já, né, a presença do pessoal que está aqui. Eu espero entregar algo à altura, né, do que vocês têm expectativa. E aí, eu comentei aqui com as meninas que eu não trouxe, eu optei por não trazer slides, porque eu gostaria que fosse mais uma narrativa, né, do que a gente fez lá em Aracruz, e vocês podem entrar com perguntas e a gente vai criando um bate-papo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta antes que achem que você, Carla, não sei se é você que vai estar mediando, é a Flávia, né? Mas se vocês acharem pertinente, né, porque às vezes eu posso mudar o assunto, vocês podem me interromper. Fica muito à vontade, tá bom? Então, eu vou iniciar primeiro agradecendo nessa oportunidade de falar mais uma vez de justiça restaurativa. A justiça restaurativa precisa muito, muito, muito ser disseminada, precisa ser, que as pessoas tenham um esclarecimento sobre o que é, né, justiça restaurativa, e todo o espaço
que fale sobre isso, que dê essa oportunidade, é muito, muito bem-vindo. Então, eu vou iniciar, assim, nosso tempo é curto, né? Vou falar sobre o tema que me levou até Aracruz, que foi o ataque violento a 2 escolas, né? É a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, chamada Primo Beach, e uma escola particular, que é o Centro Educacional Praia de Coqueiral. As 2 escolas ficam no mesmo bairro, que é o bairro de Coqueiral. E tudo que eu vou trazer aqui sobre esse ocorrido, ele não pode ser encontrado em qualquer mídia, tá? Eu não vou trazer nada de novo, embora eu faça pesquisa sobre o tema, mas a minha pesquisa é mais ampla e abrange todos os ataques que ocorreram já no Brasil. Mas tudo que eu trouxer sobre esse caso lá de Aracruz, vocês vão encontrar em qualquer tipo de mídia, inclusive nas redes sociais. Porque também não é a intenção desse evento, né, da gente falar muito sobre o que ocorreu, mas sim sobre o que a gente fez lá, envolvendo a justiça restaurativa. Então, esse ataque, ele foi feito por um ex-aluno da Primo Beach, da primeira escola, que é a escola pública, e que foi um adolescente de 16 anos, um adolescente de 16 anos, ele é filho de um policial militar, de uma ex-professora da própria escola da Primo Beach, só que ela já era uma professora aposentada, e a gente está sabendo que essa mãe havia pedido a transferência desse adolescente antes de terminar o primeiro semestre, acho que foi, se eu não me engano, em abril ou maio, mas ela nunca foi buscar a documentação. Então, o que nós sabemos é que ele estava fora da escola desde então, até acontecer esse evento, que foi em novembro, né? Dia 25 de novembro. Então, os professores estavam em horário de intervalo na sala de professores, fazendo uma pausa para o café, né? E esse menino entrou pelos fundos da escola, arrebentando o cadeado, ele foi direto para essa sala de professores e entrou atirando. Nós estivemos lá, né, na escola, conhecemos todo o local, e aí, com esse ataque, ele atingiu e matou 3 professoras, e deixou vários outros feridos, assim, são relatos terríveis. E depois saiu de lá e ele se encaminhou para essa escola particular, que é no mesmo bairro, e lá ele fez mais uma vítima, e foi quando ele matou essa aluna de 12 anos. Esse menino, ele usava, vocês vão poder ver em fotos, né, até em filmes, né, ele utilizava roupas de camuflagem, essas roupas militares, né, uma suástica nazista. Depois, em buscas, né, na casa dele, foi verificado que ele frequentava os chats online, né, de jogos. E lá, nesses chats, a gente sabe que são recorrentes os discursos de ódio. Só para a gente ter uma dimensão, eu queria só dizer que Aracruz, ela é uma cidade pequena, embora no Espírito Santo é pequeno, mas Aracruz ela tem cerca de pouco mais de 100 mil habitantes. E não foi nenhuma ou 2 pessoas, mas várias que me falaram que vivem em Aracruz ou se mudaram para Aracruz como uma forma de construir uma vida mais calma e com mais qualidade, de tão famosa que ela é por ser uma cidade pacata mesmo, né? E esse tipo de ataque, gente, a gente não pode dizer que vai parar por aqui. Ele é um fenômeno e, infelizmente, ele está em expansão. Nos Estados Unidos, eles são chamados de school shootings, que são tiroteios em escolas, e lá isso é muito frequente. Para vocês terem uma ideia, desde a década de 70, lá já ocorreram 2.000 ataques. Né? O primeiro ataque em escola lá, se eu não me engano, foi em 79, e ele foi feito por uma menina de 17 anos, ela está presa até hoje, é a Brenda Spencer, e segundo relatos, né, estudos e matérias, artigos, dizem que esse ataque dela foi inspiração para o ataque de Columbine, e na cidade de Newton, que é aquela escola, não sei se vocês vão se lembrar, porque faz tempo, já foi em 2012, é de Sandy Hook, a escola. A escola já foi fechada, inclusive, lá morreram 20 crianças, criancinhas mesmo, até 6 anos, 7 anos. Bom, comparativamente, né, o Brasil tem um número muito reduzido de eventos como esse,
Mas o que mais chama atenção, e eu vou explicar um pouquinho como as pessoas, os estudiosos estão se debruçando sobre isso, inclusive o governo federal agora, é que, então, nós temos 20 anos de relato, de ocorrências desse tipo. O primeiro aconteceu em 2002, em Salvador, num colégio particular. E desses 20 ataques, e aqui, fazer mais uma observação, é que eu estudo e eu falo somente sobre ataques que ocorreram dentro de escolas, tá? Que realmente foram levados a termos, não são aqueles ataques que foram evitados, né? E que foram cometidos por alunos ou ex-alunos. E desses 20 ataques, vejam só, primeiro em 2002, né? 20 anos, completou no ano passado. Desses 20 ataques, 8 deles aconteceram no segundo semestre do ano passado. E eu falei do termo que é conhecido nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente encontra muito como massacre em escolas. Eu estou usando aqui, e na minha pesquisa, ataques violentos na escola, ou violência extrema na escola, mas é difícil você encontrar, aliás, é difícil encontrar estudos aqui no Brasil sobre isso. Existe um artigo que saiu há pouco tempo, tem uns 2, 3 anos, em que o Brasil já está em 4º lugar, onde ocorrem mais esse tipo de ataque. É lógico que a gente não tem como comparar com os Estados Unidos, em número de, tanto de... Bom, é uma cultura totalmente diferente, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas, eu queria também comentar que, sobre um perfil, não tem um perfil delimitado para esse tipo de perpetrador, né? Ele não é conclusivo, e nem nós queremos trazer isso, meu estudo também não versa sobre isso, mas eles são, aqui no Brasil, tá? Vamos puxar um pouquinho para o Brasil, embora não diferencie muito dos Estados Unidos. Eles são do gênero masculino, são meninos brancos, e que geralmente frequentam esses chats de jogos virtuais, né? A maioria deles é misóginos, né? Geralmente eles relatam decepção em relacionamento com as meninas, onde foram ou se sentem desprezados, né? E muitos com relatos de bullying, com narrativa das famílias que eles eram retraídos, viviam fechados no quarto, pouco falavam. Então, a questão é que eles encontram nesses chats, dados por pessoas diversas, mas já sabe-se por investigações que também são frequentados por recrutadores, né, que buscam radicalizar os adolescentes, e um próprio recrutador que deixou, né, esse posto, depois eu falo também que tem um trabalho de desradicalização, que a gente chama, ou desengajamento, ele fala que eles começam, inclusive, com crianças de 11 anos, né? E o que eles encontram nesse chat? Eles encontram reconhecimento, aceitação, acolhimento e, principalmente, estímulo para que eles cometam esses atos muito violentos, né? E isso é tudo muito diferente do que eles têm na sua vida real, né? E esses discursos de ódio são, assim, algo muito recorrente em todos esses tipos de crime. Então, discursos de ódio contra grupos étnicos, identitários, religiosos, né? E eles têm também em comum o acesso fácil a armas. Eu queria fazer uma observação aqui, que a gente fala de armas porque ela é realmente a mais letal, né? A forma mais letal de levar a termo essas coisas que eles planejam, e eles também planejam isso, né? A maioria deles planejam por um bom tempo, mas existem também muitos casos que, inclusive aqui no interior de Campinas, eles levam bombas, né? Bombas caseiras. E isso, como eles conseguem fazer essas bombas? Como eles conseguem construir? Através das redes sociais, que tem tutoriais, né? Bom, mesmo nos Estados Unidos, onde há um número assim gigante de estudos, é o local onde mais encontramos estudos e pesquisas sobre esse tema, não existe realmente um perfil desse atirador. Eu sigo e já conversei com ele também, que é o Peter Langman, que é um psicólogo especialista nesse tipo de ocorrência lá nos Estados Unidos, porque calhou dele
estar trabalhando num hospital quando ocorreu aquele ataque em Columbine, em 1999, e ele atendeu as vítimas como psicólogo, e ele passou, então, a se interessar por esse assunto, e a partir de então ele acompanha todos. Ele trabalha junto com o FBI, né, e em parceria com várias instituições governamentais, não governamentais, tem várias pesquisas e livros dele sobre o assunto. Só que ele passou a dividir esses perpetradores em 3 categorias. Ele fala que o psicopata, aquele que tem surtos psicóticos e o traumatizado. Mas mesmo assim, vocês vão encontrar bastante entrevistas que ele dá, mas mesmo assim ele evita rotular somente essas categorias. Porque são muitos fatores e são muitas características. Eu trouxe aqui alguns que são comuns, mas nem todos têm essas características, né? E o que nós percebemos é que há um culto a esses atiradores, né? A gente sabe que os próximos agem por imitação, eles sempre se referem ao atirador anterior, né? As redes sociais, e quando eu falo em redes sociais, gente, eu não estou falando aqui da Deep Web, que vocês devem conhecer, né? Deep Web, Dark Web, que é um local mais obscuro da internet e que precisa ter um certo conhecimento e técnica para você acessar, né? Mas eu estou falando das nossas redes sociais comuns, né? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Se vocês pesquisarem o tema, vocês vão encontrar pessoas que criam perfis e divulgam, eles criam vídeos, né? Fazem uma montagem, e nessas montagens eles colocam os atiradores, as vítimas, os corpos, as armas, e assim, há uma glorificação dos atiradores. E essa falta de regulação, né, nas redes sociais, não tem nenhum filtro, né? Então, permite que, inclusive, tenha um tutorial explicando como você constrói uma bomba, né? Eu falo isso porque a minha pesquisa ela é uma revisão documental, então envolve vários bancos de dados, né? Então, envolve reportagens, internet, manuais, artigos, então é uma pesquisa bibliográfica bem mais ampla, e aí eu acesso frequentemente as redes sociais em busca desses assuntos, né? E o que se encontra aberto, qualquer pessoa, é inacreditável. Vocês devem conhecer, é só um exemplo, né? Não tem a ver com o assunto, mas só para vocês saberem, vocês devem ter visto, ouvido falar, quem tem contato com escolas, essa questão dos adolescentes se cortarem, né? Provocarem uma autolesão. Então, no próprio Instagram e no Twitter, vocês encontram perfis dedicados a isso, onde as pessoas postam vídeos se cortando, mostrando a profundidade do corte e como ela conseguiu fazer isso. A minha orientadora, que é a Thelma Vinha, ela fala que os assuntos são difíceis, são pesados, mas se nós não tivermos conhecimento sobre eles, né, sobre os assuntos, se nós não nos aprofundarmos, nós não temos como transformar isso. Então, é árdua a pesquisa, mas é necessária, né? Então, o que a gente pode resumidamente dizer é que esses atiradores, esses alunos e ex-alunos que atacam, né, procurando causar o maior número de mortes possível e ferimentos, eles estão em busca de, sim, reconhecimento, fama, né, e aí eles escolhem a escola, porque geralmente lá eles têm uma história de humilhação e buscam, sim, a vingança, né. Como o nosso foco aqui nas práticas restaurativas que a gente levou para tratar esse caso, mas eu sei também que esse tipo de informação gera, assim, um interesse. Para quem quiser mais dados, eu passei para a Carla um link, que é um vídeo de uma palestra da minha orientadora, que é a Thelma Vinha, e lá a gente fornece muitos dados. Esse vídeo se chama Ataque Violento às Escolas no Brasil, um fenômeno a ser enfrentado. Então, lá é uma coisa mais estatística e é mais detalhado, um panorama geral do que ocorre no Brasil, tá? E aí,
dando uma continuidade aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o GPEM, que me permitiu estar lá nesse evento, né? A Flávia já leu um pouquinho, e o GPEM é um grupo de estudos, então, da Unicamp e da Unesp, e ele integra, assim, pesquisadores de diferentes instituições, né, de estudo, pesquisa, e atualmente ele é coordenado pela professora Thelma Vinha, que é a minha orientadora de mestrado, e pela professora Luciene Tanheta, lá da Unesp. E esse grupo, ele desenvolve 2 linhas de pesquisa. Vou pedir também para a Carla colocar no chat de vocês o link do site, tá, Carla? Eu passei também, né, Carla? Acho que sim. E então, lá, nesse grupo, pesquisa-se, estuda-se sobre convivência na escola, relações interpessoais, bullying, violência, e o que busca, que os pesquisadores do grupo buscam, são respostas para os problemas de violência nas escolas, sobre o clima escolar, sobre como melhorar a convivência, né? Então, investigam as causas e fazemos propostas para que possamos melhorar, né? E então lá são vários temas, vocês podem, nesse site que até a Carla está colocando, também tem um pouquinho sobre justiça restaurativa, tá? Então, indo para o nosso tema realmente, essa intervenção que nós fizemos, nós chamamos de pós-venção, que vocês já devem conhecer, é um termo que foi proposto por um psicólogo, professor americano, que é o Dr. Edwin Sneidman, acho que é isso o nome dele. Ele é conhecido muito como o pai da suicidologia, e o foco principal, quando ele chama de pós-venção, é destinado a promover ações, então, que se ocupam das pessoas enlutadas, né? O acolhimento, as expectativas das pessoas que passam por esse tipo de trauma, né? O estresse que uma morte, um evento violento como esse causa, né? E aqui no Brasil a gente tem usado bastante esse termo pós-venção, né? Está ficando um pouco conhecido, e ele é utilizado também em situações de suicídio ou outros eventos violentos. Então, quando nós falamos de um evento violento como esse, de uma cidade pequena, né, de uma comunidade que tem nível de convivência muito próxima, são necessárias, assim, intervenções iniciais para a gente conseguir restaurar um certo equilíbrio que a gente chama primário. E é claro que depois disso, existem outras etapas que possibilitam que se possa fazer um delineamento a médio e longo prazo de como lidar com isso, né? De como lidar com esse trauma. Por quê, gente? Os prejuízos decorrentes desse tipo de ataque, né? Que eu relatei aqui, são inúmeros. Os seus efeitos ainda permanecem por muito tempo, muito significativo na vida das pessoas que vivenciaram, né, de forma direta ou indireta a situação. E também surgem muitas outras questões que podem vir a médio e longo prazo, né, se a gente considerar também aí as fases do luto. Então, num desses eventos, inclusive, há mais de 10 anos, uma diretora, ela recebeu tiros de um aluno, e até hoje ela não conseguiu voltar à sala de aula. Ou seja, ela tinha 42 anos, ela relata que ela estava no auge, né, da sua carreira, e que até hoje ela tem, assim, uma síndrome de pânico desenvolvida, que ela não pode nem passar em frente a uma escola. Bom, queria também dizer que estava até olhando a idade das crianças, dos adolescentes que cometem aqui no Brasil, o mais jovem tinha 10 anos, né? Um ato recorrente deles é que logo depois dos ataques, eles se suicidam. Não foi o que aconteceu nesse caso em Aracruz, por isso que eu falo para vocês que a gente não pode ter um perfil que coloque todo mundo naquela caixinha, né? Porque existem outros fatores e outras ações diferentes. E esse menino matou nada, ele atirou na professora, ela não conseguiu matar, mas ele não sabia disso, para ele, acredito que ele achou que tinha matado, e ele se matou com um tiro na cabeça, 10 anos. Né? O mais velho tem 25 anos e era um ex-aluno. Então, quando aconteceu esse fato, nós fomos chamados após 10 dias.
E nós entendemos que esse é um prazo um pouco extenso para que você tome providências, mas é claro que ninguém está preparado para tratar isso de imediato. É por isso que é importante a gente discutir depois um pouquinho políticas públicas que tratem esse evento. Como eu disse para vocês, é um evento, um fenômeno em expansão. A gente não sabe quando vai acontecer novamente, mas a gente sabe que vai acontecer. Por todo o histórico, por todos os discursos que nós ouvimos, por todas as investigações que têm sido feitas, né? Então, para que nós pudéssemos tratar esse tipo de evento, a Thelma, que foi a organizadora da equipe, ela constituiu, então, uma equipe que nós chamamos de multidisciplinar, né? E com especialistas em áreas diversas, né? Como psicologia educacional, gestão de crises em escolas, justiça restaurativa, relações interpessoais, conflitos, problemas de convivências, aspectos socioemocionais, que foi muito importante também. Então, todas nós fomos em 6, contando com a Thelma, nós tínhamos um diferencial, e acredito que fundamental para esse contexto, que foi o de conhecermos a escola pública, né? Nós já tínhamos, ou estamos trabalhando, ou frequentamos por uma série de, estudamos, pesquisamos o ambiente, e aí eu quero deixar, assim, um beijo para as meninas que me acompanharam, fizeram parte dessa equipe, que é a Danila de Pietro, a Elvira Pimentel, a Flávia Vivaldi, a Simone Mello e a Thelma Vinha, né? Eu sempre digo, gente, que a justiça restaurativa, ela é muito mais do que a gente realizar círculos, na verdade. Acredito que vocês também concordem com isso. E por quê? Para mim, ela é uma justiça de cuidado. Acho que vocês também falam isso frequentemente, né? E aí vocês vão perceber que em todas essas ações que foram tomadas, nós utilizamos muito dos princípios e dos valores restaurativos, né? Então, nós construímos, juntamente com a rede de apoio, e aí eu quero fazer um parêntese aqui, falar sobre a importância da rede de apoio na justiça restaurativa. Eu fiz um curso no TJ São Paulo, e nós nos dividimos em grupo, e eu lembro que nesse grupo tinham umas 10 pessoas, e nenhuma delas tinha ouvido falar em rede de apoio, né? Então, sei que vocês fazem formações e devem falar sobre isso, mas o quanto é importante as pessoas entenderem que nós não damos conta sozinhos, né? Então, nós contamos, sim, com essa rede de apoio, eu vou falar um pouquinho depois quem foram, mas nós construímos dentro dessa rede de apoio, um ambiente de acolhimento, né? E o foco ali era no coletivo, mas sim, sem deixar de cuidar do indivíduo, das individualidades, né? E nós fizemos um planejamento prévio, mas, assim, sempre com muita flexibilidade. Nós consideramos vários aspectos, né? Desde o que a gente iria utilizar para acolher essas pessoas, vai ter lanche, vai ter tempo para que a gente possa conversar com quem quiser, vai ter atendimento individual, com psicólogo, né? Então, momentos de planejamento junto com aquelas pessoas que fazem parte da escola. Então, nós não levamos tudo pronto. A gente ouviu as demais pessoas e os profissionais que fizeram parte, né, desse gerenciamento, e isso, assim, fez toda a diferença. Então, gente, aqui vocês já ficam sabendo que práticas orativas, num acontecimento desse, que levou à violência, gerando mortes e ferimentos profundos, tanto físico quanto na alma, nós não atendemos ali o ofensor, né? Mas, vou deixar claro aqui para vocês que eu sou defensora da justiça restaurativa em qualquer tipo de crime, principalmente os mais graves, e, claro, desde que respeitado todos os princípios e os valores da justiça restaurativa, tudo que o procedimento indica que seja feito. Porque, veja bem, esse caso, quem são as vítimas? As 3 professoras e a aluna, que foram assassinadas.
Em que momento a família foi ouvida no processo, né? Em que momento foi chamada a família e ela pôde falar o que estava sentindo, ou poder perguntar para esse ofensor o que aconteceu, ou mesmo conversar com os pais desse menino, né? Então, existem outras formas da gente tratar as violências extremas, que não apenas vítima e ofensor, né? Como é o caso, porque isso não nos permitia, claro, porque nós sabemos das implicações que acontece para isso, que existem, né? É necessário um núcleo de justiça restaurativa, e a gente sabe no Brasil o quanto isso ainda é precário, e estamos ainda muito no início. É necessário facilitadores preparadíssimos, e aí eu vou falar um pouquinho da nossa preparação também. É necessário também que as pessoas tenham noção do que é a justiça restaurativa, no mínimo noção. Porque hoje eu faço formação também, as pessoas não sabem do que se trata. Aqui em Campinas, estou falando de Campinas, tá, gente? Nós temos um núcleo, né? Um grupo gestor de justiça restaurativa. Nós temos um fórum bem grande, com muitos juízes, e apenas um juiz participa desse grupo gestor. As pessoas, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, e eu nunca encontro pessoas que conhecem o que é justiça restaurativa. Então, vocês imaginem como é difícil nós fazermos um restaurativo com vítima, ofensor e, claro, com todo o apoio de cada parte. Eu trabalho como advogada com justiça restaurativa, ofereço justiça restaurativa para os meus clientes, tanto na área de família quanto na área criminal. E claro que eu recebo muitas negativas, e às vezes, quando a pessoa entende o que é, ela quer participar, a outra parte não quer. Então, ainda nós temos um caminho muito longo para que as pessoas compreendam os benefícios da justiça restaurativa, para que nós tenhamos ambientes, né, que trabalhem a justiça restaurativa, e mais uma vez, Campinas tem uma lei que tornou a justiça restaurativa uma política pública, né, ou seja, o Poder Executivo oferece para a população, para a sociedade, a justiça restaurativa, mas essa lei é de 2019, mas até agora a gente ainda não conseguiu colocar em prática. É lógico que existe todo um trâmite burocrático para isso, mas ainda não se tem essa divulgação necessária e a implementação também. Então, por que eu falo isso, gente? Porque geralmente, às vezes, as pessoas olham esse título, né, do nosso encontro de hoje, e as pessoas pensam, nossa, ela foi lá e colocou esse menino, né, de frente com a família das pessoas, ou os pais dele falaram, não é apenas assim que a gente pode utilizar a justiça restaurativa para esse tipo de violência, porque, mais uma vez, a gente tem que lembrar que a justiça restaurativa veio na esteira dessa ausência de acolhimento da vítima, né? E ali o que nós procuramos fazer foi atendermos todas as pessoas de uma certa forma afetadas por esse evento, e foram inúmeras. Então, foi uma violência que atingiu um número de pessoas, assim, muito expressivo, e a gente sabe que esse trauma vai perdurar por muitos anos ainda, né? E talvez algumas pessoas nem se recuperem, né? Então, vou falar o que a gente fez, vou falar como é que se deu os círculos, com quem que nós fizemos, que tipo de círculo nós fizemos, e aí eu vou encerrar e eu abro. Então, nós começamos fazendo o acolhimento da equipe escolar, que a gente acreditou que era o mais urgente, né? Então, foram a gestão, os docentes, os demais funcionários, né? E a gente fez esse acolhimento no local neutro, né? Que a gente pode dizer assim, então não foi em nenhuma escola, foi num local cedido por uma igreja de lá, paróquia de lá, e nós fizemos antes que eles retornassem à escola. Foi um caso muito emblemático, porque eles estavam no final do ano, a escola tinha que fechar as notas, e aí todo mundo abalado, ninguém com condições de voltar, os alunos não queriam mais voltar, e os pais não queriam deixar os alunos voltarem, né? Então,
nós escolhemos os círculos de diálogos, né? E então nós recebemos todo esse pessoal, falamos um pouco, foram várias ações, não foram somente os círculos, mas os círculos fizeram enorme diferença. A gente sabe que esse círculo, ele prima pela oportunidade de fala, né? E claro, gente, voluntária, né? E uma escuta ativa de todos, né? E dentro de um ambiente seguro, confiável, que nós mesmos construímos com todos eles, né? Então, quando nós recebemos os professores, nós mesmos, né? As meninas também têm formação em facilitação e outras práticas, né? E nós ficamos assim, claro que a gente também fica com receio. Será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir falar? Será que eles querem falar? Né? Então, previamente, a gente construiu propostas para serem realizadas com aqueles profissionais e com os estudantes, né, naquele contexto, mas nós tivemos sempre o cuidado de validar com os profissionais da escola tudo que estava sendo pensado para oferecer para os estudantes, né? Então, a gente contava o que estava pensando, ouvia as propostas, né, pedia que eles sugerissem, e aí, a partir daquela leitura de campo, a gente fazia as adequações. Então, nós usamos muito de sensibilidade e flexibilidade, né, e nós também podemos contar com um atendimento individual psicológico, né, que ali a gente chamou de emergencial, e esse atendimento psicológico foi feito para todos, né, todos os grupos, né, e uma parceria grande pela unidade básica de saúde, a Calo também é uma ONG, são ONGs tanto de São Paulo, de Vitória, mas que estiveram presentes voluntariamente também, e nós somos também através do Instituto Península, que é muito atuante lá. E aí nós procuramos criar naquele primeiro dia, né, essa confiança. Então, nós expusemos a ele o que eles, né, ali no caso, os professores e os funcionários, né, os gestores, o que eram as práticas restaurativas e de que se tratava realmente aquele círculo de diálogo. E convidamos, porque a justiça restaurativa, ela é sempre um convite, convidamos para que eles pudessem se dividir em grupos. Então, nós tínhamos 6 facilitadores ali, 5, na verdade, e nós nos dividimos em salas, preparamos as salas antes, e convidamos com muito amor e com muito respeito para que eles pudessem estar conosco e falar sobre o ocorrido, que se eles tinham essa necessidade, aquele era o momento, e que a gente iria construir juntos um lugar seguro, né, e confiável. E para nós, porque a gente falava assim, e se eles não quiserem falar? E eu falava assim, eles vão querer falar, eles querem falar, eles querem ter esse momento de falar e contar sobre a sua dor, sobre o seu trauma. A gente sabe que vítima tem essa necessidade e é muito importante que a gente tenha essa escuta, né? E assim, para nossa surpresa, todo mundo se levantou e se dirigiu para as salas. E aí nós realizamos foram muito emocionais, porque as pessoas contaram realmente o que aconteceu naquele dia. Pessoas que receberam tiros, pessoas que perderam amigos, pessoas que perderam parentes, que perderam filhos. Depois nós estendemos esses círculos para a família, e para os estudantes foi um pedido dos professores, né? Nós criamos vários, lógico que tudo isso, gente, foi uma ação coordenada com todas a rede de apoio que estava lá. A gente fez todo um trabalho de planejar, sugerir, mas claro que a gente teve esse cuidado de lidar com todos eles, se aquilo era viável ou não, e se fazia sentido, né? Então, a pós-venção tem essa ação imediata, que a gente chama de uma primeira fase, depois nós tivemos a segunda fase, que foi quando nós fizemos a pedido da APOI. Quero falar da APOI. A APOI é um grupo que existe no Espírito Santo, um trabalho no estado todo. A APOI é
a sigla de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar, né? Apoia, trabalha com assistentes sociais e psicólogos, e eles fornecem uma dupla, sempre em dupla, eles trabalham e visitam as escolas. Então, a partir disso, eles deixaram, é lógico que a equipe também não é tão grande, não dá conta de atender todas as escolas, mas como aconteceu esse evento, eles disponibilizaram uma dupla que ficou fixa para atender isso. E aí eu quero dizer também o quanto foram afetadas as outras escolas, né? Ela tem uma escola vizinha, ele podia ter entrado lá, né? Então, nós temos vítimas aí, como vocês podem ver, de todos os tipos, né? As professoras que morreram deixaram famílias, deixaram amigos, deixaram os alunos, né, em luto. As escolas que também são públicas também ficaram, de uma certa forma, afetadas, porque professores que trabalham na Primupid trabalham em outras escolas. Então, não transpõe tão cedo, né? As pessoas têm gatilhos com barulhos que podem até simular um ruído de tiro. Bom, a saúde mental muito abalada. Mas quando nós trouxemos esses professores, depois que a gente fez os círculos, e como eu disse para vocês, foi muito emocionante, todos puderam falar do que viveram, do que vivenciaram, e foi muito importante para eles, porque eles estavam entre pares, né? Muitos deles sabiam o que a pessoa estava passando. Então, embora tenha sido um diálogo, falar sobre um trabalho, saber o que elas precisavam e como elas poderiam também, se elas quisessem, poderiam se colocar à disposição. Quando nós terminamos isso, nos reunimos e perguntamos a eles o que eles tinham, eles achavam, de tudo que tinha sido sugerido, o que eles achavam que seria imprescindível para oferecer para os alunos, né? Porque foram etapas, né? Os professores, os familiares, né? E depois os alunos, comunidades também. E aí eles disseram que os círculos da justiça restaurativa seria primordial e fosse oferecido aos alunos. E nós aí passamos a construir círculos para trabalhar com esses alunos, porque quem trabalha com adolescente que sabe que não é fácil, o círculo de justiça restaurativa, eu busco sempre trabalhar com uma sequência de círculos que possa criar uma conexão com esses alunos, com esses adolescentes, para que depois a gente entre num trabalho mais aprofundado. Mas fizemos, e também foi muito satisfatório, foi de muito significado para nós. Eu digo sempre que a gente esteve lá em Aracruz, numa situação muito difícil, né? Até uma, inclusive, até uma especialista em relações interpessoais na escola, ela realizou palestras sobre violência extrema, né, nas escolas, foi, sim, importantíssimo para que eles tivessem noção de por que aconteceu isso, né? A escola fica pensando, o que eu deixei de fazer, né? As pessoas ficam em meio à culpa, em meio à frustração, impotência, né? E foi muito importante que eles pudessem também ter um panorama do que ocorre, isso porque ocorre. Nós tivemos também a presença de muitos representantes das diversas instâncias do Estado, né, e eles estavam muito alinhados com o nosso plano, as nossas ações de pós-venção, né, de acolhimento, e isso foi muito importante para transmitir a confiança para as pessoas, né. Então, nós tivemos desde cuidado com a gestora da escola, que estava muito abalada, ela está afastada até hoje, até encaminhar as pessoas para um acolhimento e um atendimento psicológico, né, e psiquiátrico, de médio a longo prazo. Então, gente, quando ocorre um evento desses, por isso que eu falei da necessidade de políticas públicas, hoje, nós não temos políticas públicas que tratem sobre esse assunto.
quando ocorre um caso desses, e é claro que a gente viu que houve um espaçamento muito grande sobre esse tipo de ocorrência, mas só no metade do ano passado, no final do ano passado, 8 desses, quais são as ações que as pessoas têm que tomar? Como que se pode retornar à escola se está todo mundo abalado, todo mundo doente e traumatizado, né? E aí as políticas públicas precisam ser pensadas no sentido de dar apoio material, pessoal, desde essa etapa principal, etapa inicial que eu disse, até uma segunda etapa. A gente fez nós abrimos para ação de facilitadores, né, que apoie, está dando continuidade aos círculos lá, em todas as unidades que eles atendem, né, círculos com os adolescentes, com os gestores, com os professores, né, e não só essas 2 etapas, mas essa continuidade necessária, né, e principalmente, eu falei para vocês que a gente esteve lá 10 dias depois do que tinha acontecido, mas é importante que reconhecer isso institucionalmente, a gravidade dessa crise, e mobilizar, né, esse tipo que eu disse de recursos para a gerência, né, seja pessoal ou material, porque nós tivemos que demandou muita gente e muito recurso também, né, e cuidar depois desse acompanhamento. Então, vou só finalizar aqui dizendo sobre como os facilitadores trabalham num círculo de diálogo, onde você fala de morte, onde você fala de perda, onde você lida com raiva, impotência, aquele torpor, né, que às vezes toma conta das pessoas num estado de doença mesmo, né, mental, mas eu preciso dizer que é fundamental nós estarmos ali, é fundamental termos uma escuta ativa naquele momento, faz toda a diferença para que as pessoas possam transpor esse momento, e quanto a gente sabe das vítimas de vários crimes hoje que não tem esse tipo de possibilidade, né? Então, não existem ainda hoje protocolos de, se acontecer isso, o que eu faço? Né? Onde que eu denuncio? Para onde eu corro? Nas redes sociais existem ameaças a todo momento. Eu nem trouxe aqui, porque eu acho bem chocante também mostrar, mas pessoas que dizem que vão sair dali e vão matar, e outros aplaudindo. Como que se investiga isso? É lógico que a gente sabe que existem apoios entre investigadores dos Estados Unidos e no Brasil, mas nós não temos também pessoal para isso, né? Hoje, se você se deparar com uma ameaça dessa nas redes sociais, o que você faz? A orientação é você denunciar. Para quem? Como? Faz um BO. Vocês conhecem as delegacias. Eles não têm nem pessoal capacitado e nem número de pessoal necessário para trabalhar. Eles trabalham sob condições muito precárias, né? Então, foi criado no governo atual, né, um grupo, foi criado, acho que pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né, um grupo que se propõe a debater e traçar estratégias, né, para lidar com esse tipo de ocorrência, mas, principalmente, eles têm trabalhado sobre esses discursos de ódio, extremismo, né, que tudo isso faz parte da ação desses atiradores, e, claro, tentar produzir políticas públicas que possam atender a isso. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa para vocês, e se eu esqueci de alguma coisa, eu queria que vocês me dissessem, né, porque não há uma resposta para esse tipo de crime. A justiça restaurativa talvez possa também ser aplicada, claro. Falei do desengajamento. Existe um trabalho de desengajamento desse tipo de ofensor, né? Mais voltado principalmente para terroristas, mas existe. E trabalham com práticas restaurativas.
eles trabalham no sentido de que é necessário haver, então, a conscientização, a responsabilização da pessoa de admitir que cometeu aquele crime e a voluntariedade de estar e procurar ajuda para sair disso. É muito interessante, existe um site e acho que é uma ONG mesmo, ela chama-se After the Hate, que é após o ódio, né? E eles têm um trabalho de desengajamento muito interessante sobre isso. E eu acho que é um trabalho que poderia ser, claro, um sonho, né? Utilizado nos nossos presídios, porque, gente, nós temos um ECA, né, no nosso país, e ainda bem que temos. Sabemos que esse adolescente, ele em breve vai sair, né, e como ele vai sair de lá? Será que o que é oferecido para ele é suficiente para que ele mude de comportamento? Será que é dado atendimento também para os pais, né? Mas, principalmente, o que a gente quer dessas pessoas que cometem isso e estão lá presas? Nós temos um ECA, e a segunda parte é muito discutida, todo mundo acha, todo mundo não, né? É uma parte que a gente sabe quem é, que os adolescentes a maioridade penal deve ser reduzida, mas ninguém discute a primeira parte do ECA, onde a gente fala dos direitos desses adolescentes e do que eles precisam para se desenvolver saudavelmente, né? Vou falar um pouquinho também sobre responsabilidade e culpa. As pessoas ficam preocupadas de quem é a responsabilidade, e eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre responsabilidade e culpa, no sentido de que nós somos, sim, responsáveis, e a responsabilidade, para mim, quando a gente traz na justiça restaurativa, é algo muito saudável, muito empoderador. Então, nos meus cursos, eu procuro passar isso, de que a responsabilidade deve ser tratada como algo, uma ferramenta que você pode se transformar e transformar aquilo, e não apenas a culpa. Então, enquanto sociedade, nós temos que assumir que nós somos, sim, responsáveis por tudo que está acontecendo, e se nós somos responsáveis, o que nós podemos fazer e nos movimentar. Os especialistas dizem que a resposta para esse tipo de crime, que eu digo para vocês que vai voltar a acontecer, não está em projetos pontuais, né? Mas sim projetos que viram parte daquele processo pedagógico, né, e do cotidiano nas escolas. E não fazer uma coisa ali, né? Por isso que a gente fala que essa pós-venção são etapas que tem que ser dado, continuidades, né? E que possíveis soluções para esse caso, né, até a Alma sempre fala isso, essas soluções estão relacionadas à formação ética dos alunos. E isso não se dá, gente, nem a curto prazo e nem de forma fácil, né? Então, queria encerrar aqui a minha fala dizendo para vocês que o círculo realmente da justiça restaurativa é muito poderoso. Ele pode, sim, ser utilizado em violências extremas, se nós não temos hoje uma estrutura, nem material ou pessoal, para trabalharmos isso, né, e nem muito menos aceitação, talvez, da sociedade como um todo, mas nós podemos fazer uma parte muito importante que a justiça restaurativa traz, que é cuidar da vítima, né, de todas as vítimas. O quanto, nesse episódio a gente sabe o quanto as vítimas são ali, as vítimas secundárias que a gente chama, né, não existe apenas aquela vítima que morreu, isso fica muito claro nesse momento. E aí eu vou encerrar com relembrando aqui, acho que é a Angela Davis que diz, né, que não basta não basta combater o racismo, tem que ser antirracista, né? Eu digo que a gente não pode ser somente pacífico, né? Nós não podemos, né, ser ali, sou pela paz, a gente tem que ser ativo, né, nessa paz. Nós temos que construir movimentos, começar nós mesmos, né, atuarmos muito frequentemente, coerentemente com o que fazemos e o que discursamos, né? Não basta apenas trazermos palavras, discursos bons, nós temos que agir.
Ai, não sei se eu trouxe o que vocês esperavam, mas eu estou aberta a perguntas. Bem, doutora Cleo, em primeiro lugar, parabenizo pela brilhante exposição da experiência, né, muito enriquecedor para nós que estamos aqui trabalhando com os casos, né, a Carla, que nossa principal representante aqui na Labuta Diária, é bom ouvir experiências positivas para a gente se inspirar, né, Carla. Eu tenho aqui já um elogio, tá, doutora Cleo, da Flávia, não, desculpa, da Patrícia Costa e Silva Leite, que fala assim: muito interessante a ideia de trazer, como ocorre, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, a possibilidade de as famílias das vítimas falarem com o agressor dentro da abordagem restaurativa. Tem também já uma pergunta aqui, mas eu vou também fazer a minha pergunta. A minha pergunta, primeiro, eu fiquei com uma dúvida mesmo na exposição de quem que chamou vocês, né? Mas para além dessa dúvida de ordem prática, porque em princípio eu achei que era o Poder Judiciário, mas pela narrativa eu entendi que não, mas eu fiquei curiosa de saber quem que foi que chamou vocês. Mas eu queria só fazer um comentário breve sobre a palestra, né? Muito interessante, eu sou juíza que atua na área criminal, né? E realmente esse tratamento que o processo penal dá às vítimas é algo bastante que incomoda bastante, né, porque a vítima ela é totalmente objetificada, né, ela não tem voz. Na verdade, a vítima é tratada como testemunha e o Estado é tratado como vítima, então é uma inversão, assim, total do mundo real, né, do que acontece no mundo real. E a vítima, ela só tem voz quando ela é ouvida, na realidade, como testemunha, né. E como testemunha, ela tem que focar, isso está dentro do nosso papel ali dentro de um processo penal, como ele é entendido tradicionalmente, né, a gente tem que focar nos fatos, né. Então, para além dessa objetificação da vítima, não existe nenhum espaço para as emoções. E apesar de eu, enfim, das audiências de instrução não serem práticas restaurativas, né, eu sempre procuro, desde que eu tive contato com a justiça restaurativa, perguntar para a vítima, quando ela é ouvida, o que que aquilo significou na vida dela, se ela teve que passar por algum tipo de tratamento, se ela ficou afastada do trabalho, se ela pediu para mudar de área no trabalho em que ela atuava, quais que foram as consequências para aquela pessoa, e é impressionante como nessa hora ela fala e fala e fala, e você vê que aquilo tudo estava represado e que ela estava, de uma certa forma, esperando e ansiando por aquele momento, né, de ter um lugar de fala. E por outro lado, é por parte do ofensor, é aquilo que a doutora Cléo falou, né, não adianta a gente achar que tirando a pessoa de circulação, nosso problema está resolvido, porque mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai voltar, ela faz parte da sociedade, né. Então se a gente não tratar dela, uma hora ela volta, e aí? Ela volta melhor, ela volta pior, ela volta de que jeito, né. E eu queria saber, dentro dessa perspectiva, doutora Cléo, se por acaso, em algum momento, vai ser remetido para os ofensores, seja via processo judicial ou não, algo do resultado desses círculos, porque quando a gente fala nessa possibilidade de responsabilização, né, que não é a mesma coisa que culpa, né, e nem é a mesma coisa que responsabilidade no processo penal, que é simplesmente você ter declarado culpado e ter aplicado contra si uma pena, queria saber se eles vão ter algum tipo de contato com esse trabalho que foi feito, para que, enfim, que ainda que não da forma ideal, mas que eles tenham essa possibilidade de atingir essa consciência, né, do que significou esse ato deles para a vida daquelas pessoas e da comunidade, né. Então, eu acho que seria muito interessante eles terem algum tipo de contato com o resultado desse trabalho que foi feito por vocês, que pela narrativa foi um trabalho muito interessante, né, e precursor, assim, né, de novas práticas. É essa a minha pergunta. Então eu queria primeiro, se possível, que a doutora Cléo respondesse essas minhas 2 perguntas e depois eu passo aqui, eu acho que a Ana Lúcia está com a mão levantada também, né. Ah, não? Tá, mas de toda forma tem outras perguntas aqui, a gente tem um tempinho aqui, e aí eu vou, assim que a senhora conseguir responder essas que eu fiz, eu passo para as próximas então. Obrigada. Flávia, você não está cumprindo nosso combinado de me chamar de Cléo, né?
É a força Olha, do mau hábito. nem me fale. Olha, primeiro, quem nos chamou, o GPEM já tem uma experiência com pós-venção naquele evento de Suzano, tá? Que ocorreu em 2019. E aí o Instituto Península chamou a Thelma, né, através do GPEM, e a Thelma convidou as pessoas que gostariam de participar disso aí, né? E aí eu não esqueci de comentar que muita gente me pergunta, nossa, mas como é que vocês deram conta de lidar com isso, né? E aí, gente, nós temos que lembrar que o facilitador tem todo um procedimento de cuidado, né, consigo mesmo, de autoconhecimento, isso a gente trabalha o tempo todo. Bem, nesse caso aí, também nós utilizamos, após a finalização do círculo, nós nos reunimos, tá? Para a gente trocar ideias, conversar e até mesmo sermos acolhidas, né? Umas às outras. Uma outra questão que você trouxe aí é se a gente levaria isso para a vara da infância de lá, né? Que está sendo cuidado, acredito que em Vitória. Mas eu não sei, viu, Flávia? É uma coisa bem interessante você dizer isso, porém, como eu disse aqui, a gente sabe que não é algo de aceitação em todo o Brasil, né? Infelizmente, muitos magistrados não acolhem, né, a justiça restaurativa, mas eu sei de casos, assim, de adolescentes que trocam cartas com pessoas que sofreram algum tipo de dano, até mesmo desses adolescentes que fizeram ataques. Eu tenho contato com uma das orientadoras que sofreu, né, ele deu um tiro, não nesse caso específico, tá, gente? Mas eles trocaram cartas, inclusive, acompanhados, logicamente, de psicólogos, que não deixa de ser uma prática restaurativa, né? Porque existem muitas práticas restaurativas que a gente, aqui no Brasil, não temos conhecimento, né? Mas tem a prática restaurativa, que aí eu entendo que seja aquela de indireta, né? Vítima, ofensor indireto, porque, de uma certa forma, ela está sendo mediada através de cartas e através de psicólogo, mas não deixa de fazer o efeito. Mas eu queria dizer também que a SEDUC, a Secretaria de Educação, que deu todo o apoio, né, esteve presente, o secretário de Educação também do Espírito Santo, eles têm dado continuidade ao planejamento que foi passado, dentro do possível, né? E eu vou conversar com a representante da POI sobre essa possibilidade, né? Se eles têm algum contato, porque eu acredito que entre autoridades seja mais simples o caminho, né? Mais viável, e depois eu te dou um retorno, tá? Eu vou só comentar aqui sobre eu esqueci o nome dela, que ela colocou, sobre trazer para cá, dos Estados Unidos, tal, né? Eu acho que eu falei um pouquinho, eu vi aqui que o pessoal reclamou que o áudio falhou, ai, gente, que na gravação não fale. Falhou Mas um transmissão é assim pouco, mesmo. Mas queria falhou um dizer. pouco, mas deu para entender, assim, o conteúdo, Tá. não teve prejuízo. Então, a questão, o que ocorre nos Estados Unidos, vejam bem, nós precisamos, antes de mais nada, que a justiça restaurativa seja disseminada. O nível de conhecimento, no conhecimento que eu digo da pessoa saber o que é a justiça, é muito pequeno no Brasil. Mas eu vou me apegar aqui, né, no que o Zé traz num dos livros dele, que ele diz que aquela teoria de Copérnico, né, que a Terra era o centro de tudo, demorou 400 anos para ser desmontada, com todas as evidências. Então, eu espero que a justiça restaurativa é jovem ainda. A gente ainda vai chegar lá, com certeza. O que Bom, mais? Tem mais tem alguma aqui coisa? vários elogios, tá, Cléo? Tem aqui da Obrigada, gente. Isabel Viriato Pombo, exposição incrível, muito obrigada. Do Alexandre Vocês são muito Rosa, generosos. excelente palestra, meus parabéns, professora Cléo Garcia, da Elka Falec, excelente palestra. Da Elvira também, Cléo, muito importante te ouvir contar tudo que foi vivenciado, conhecer a justiça restaurativa pelo seu olhar generoso e poder vivenciar práticas em um contexto de tanta dor, com você perto, nos passando tanto acolhimento, foi muito importante e permitiu perceber ainda mais a potência da justiça restaurativa em situações de grave violência. O uso da JR proporcionou a criação de uma atmosfera de cuidado com as pessoas da escola e de cuidado entre nós. Obrigada pela exposição. Cristiane Eu virei Tosi, doutoranda na Unicamp e esteve lá com a gente, preciosíssima. Obrigada, um amor.
Cristiane Tosi comenta: excelente palestra. Andréia Botter, boa noite, terei que deixar a palestra que foi excelente. Vladimir Martins, excelente palestra, excelente. Cíntia Freitas, Cléo, boa tarde, agradeço pelo seu relato e de reforçar a importância da vítima e dos cuidados com ela nas metodologias em JR. Fernanda Fernandes, palestra maravilhosa. E aí tem duas perguntas aqui, Cléo, que eu vou fazer de uma vez para economizar o tempo. Da Flávia Assunção Ramos Romário, boa noite. Quando se fala em rede de apoio, fala-se de equipe multidisciplinar, mas também da família? E do Miguel Napolitano: Cléo, você pode nos deixar um e-mail? Esse ele quer o contato, só deixar um e-mail ou algum outro canal de contato. Claro. Coloca aí, Carla. Vamos falar da rede de apoio. A rede de apoio, nesse caso, são, sim, profissionais de várias áreas que podem, de uma certa forma, apoiar naquele momento. Eu não estou falando da família, porque a família eu entendo que é uma rede de apoio quando a gente faz os círculos restaurativos, né? Mas, nesse caso, a rede de apoio para os cuidados que a gente precisava ali, né? Então, era assistente social, era psiquiatra, era psicólogo, eram outros professores que vieram dar o apoio, outros gestores. A Flávia, que estava conosco, já foi secretária de Educação, ela entende, assim, muito amplamente dos problemas que ocorrem dentro da Secretaria de Educação. Então, essa rede de apoio que eu falo. Tá certo. Agora sim, né, Ana Lúcia? Você tá com a mão levantada. Agora é de verdade. Cléo, me toca muito toda essa experiência que você tem, mas eu fico me questionando se não poderíamos estar utilizando a justiça restaurativa práticas previamente ao acontecimento. As escolas brasileiras não sabem lidar com o bullying. E a gente vê que em todos esses acontecimentos que você trouxe, que você narrou, o princípio é o bullying. E as escolas não sabem, absolutamente não sabem lidar com isso, que é o que me parece que essa falta de entendimento, inclusive de seriedade com o bullying, pode levar a atos mais extremos e, de fato, levam, como tudo que a gente ouve falar. Seria possível a gente criar, não sei se uma matéria, ou um curso, ou um treinamento necessário para todos os professores, para quem lida com crianças, com menores, certo? Para evitar que o bullying se transforme nesse ato mais extremista? Então, Ana, é um sonho, né? Que tivesse tudo isso na escola, né? Mas, veja só, o bullying, ele faz parte, mas ele pode ter sido um dos fatores estressores, mas é um conjunto de coisas, né? Porque tem crianças que sofrem bullying e sabem reportar esse bullying. Por quê? Porque elas sabem expressar seus sentimentos. Então, é uma coisa um pouquinho mais profunda e mais extensa. A gente não pode dizer que foi só o bullying que causou aquilo, né? É um conjunto mesmo de fatores. Mas, como a Thelma sempre diz, aqui até comentei, que não adianta a gente fazer trabalhos pontuais, né? E eu concordo com você, a escola precisa ter um plano de convivência e a escola, gente, é um lugar de proteção, a gente não tem como negar isso, não é? Então, não adianta a gente querer fazer um discurso de que a escola precisa ter armas, né? Se tivesse arma no porteiro, isso não teria... Gente, teria morrido o porteiro sabe que a violência é uma escalada. Mas, e aí, o GP, inclusive, viu, Ana, possui anos de convivência, desde lá da base mesmo da escola, para ser implementada na escola. A gente vê hoje, infelizmente, não há muita... Não tem condições, às vezes, materiais, estruturais na escola para ser implantado isso, né? Há uma resistência também por parte de gestores. Então, é um misto. É um misto, Ana, é muito complicado. E aí vem esse novo ensino médio, né? O programa de ensino médio que vai ser implementado, infelizmente, que afasta da escola filosofia, né? Sociologia,
coisas que podem trazer e fazem parte da humanização dessas crianças. Mas acho que a justiça restaurativa, eu sempre comento isso com as meninas que eu trabalho, a justiça restaurativa é uma porta, porque eu tenho uma parceria com a Diretoria Regional Leste aqui de Campinas, a gente faz a formação, fizemos a formação em facilitadores para os supervisores, que é um nível hierárquico, né, dentro da escola estadual, mas são, né, um profissional, né? Todos eles vão ter que levar isso aí para lá, e o poder de implementar algo assim, precisa começar com cada um em si mesmo, né? Então, é muito complicada a situação da escola no Brasil, eu acho. Mas, preventivamente, eu acho que precisaria ter, Ana, uma escola que fosse... Eu sempre pergunto, a sua escola, ela ouve, né? É uma escola de escuta? Ou é uma escola apenas que cumpre regras de punição? Eu acho que a gente tem que implementar um pouco mais de escuta em todos os locais. Ai, não te respondi nada, né, Ana? Mas, enfim, nós não temos mesmo Obrigada. solução. Bem, tem vários elogios aqui no chat, né? Vou pedir depois para a Carla encaminhar, que acho que não vai dar tempo de ler todos, mas vou passar a palavra para a Carla também, que está com uma levantada. Carla. Rapidinho. Cléo, me ajuda. A 225, ano passado, ela recebeu um Uma adendo, alteração? uma Um alteração, adendo? e Então, fez que ela alteração. prevê a implantação da justiça restaurativa nas escolas. E isso também seria escopo do projeto de implantação de justiça restaurativa a partir do judiciário. Então, em última análise, é uma responsabilidade que talvez caiba a nós, do Poder Judiciário, ampliar esses trabalhos de justiça restaurativa para chegar nas escolas. Isso, passo a palavra. Não sei se a Cléo quer falar alguma coisa, acho que a imagem dela congelou aqui para mim, né? Ah, ela tá falando. Eita. A conexão falhou, Cléo, você vai ter que começar de novo, por favor. Não, eu falo novamente aqui, eu falei quase nada. Eu só queria dizer, Carla, que a justiça restaurativa, para mim, é uma porta para nós mudarmos o olhar de justiça na escola, né? O olhar sobre a punição, sobre a culpa, a responsabilização, conscientização. Mas nós não podemos esquecer que a escola tem suas próprias ferramentas, né? E nós temos lá assembleias, né, de alunos, nós temos o conselho de famílias, conselho de alunos, conselho de classe, conselho de docentes, enfim. Existem os grêmios. Então, as escolas possuem ferramentas, Carla, mas talvez o que precise é que nós possamos levar esse olhar humanizado para que eles possam, então, implementar com mais, talvez com uma estrutura, eu sempre digo a eles que eles poderiam associar a ferramenta que é a Assembleia, né? E eles têm feito isso, porque na Assembleia eles se reúnem, é algo muito democrático realmente, mas às vezes não tem essa estrutura que o círculo tem, que permite a todos a fala. Então, a gente tem que pensar, antes de querer levar algo para a escola, é saber das necessidades deles, né? Que às vezes eles precisam, às vezes, consertar uma estrutura para que eu possa dar mais condições para os meus alunos, e não, né, que a gente chegue lá, ou vamos fazer um círculo assim. Mas acredito que a justiça restaurativa possa levar, sim, essa visão de humanidade. Eu falo que restaurar, para mim, é restaurar a humanidade de cada um, né? Restaurar esse olhar diferenciado do professor para o aluno, do professor para ele mesmo, principalmente, para os colegas e dos gestores para com os docentes e os alunos. Perfeito. Bom, não tem mais perguntas aqui a serem respondidas, apenas os últimos elogios que eu já pedi para a Carla encaminhar. O contato da Cléo já está aqui no chat, para quem pediu, tá certo? Então, encaminhando para o encerramento, Cléo, obrigada novamente pela sua brilhante exposição aqui que nos brindou hoje, e eu vou passar então a palavra para a Ana Lúcia para as considerações finais e encerramento. Cléo, repito que foi um prazer inenarrável conhecer você. Com essa sua última fala, você fechou com chave de ouro a nossa exposição.
você é uma pessoa necessária, e necessária porque faz a diferença. Eu sempre acho que quem lida com a justiça restaurativa faz diferença, mas você realmente demonstrou que você faz muita diferença e está buscando fazer mais. Eu agradeço em nome da SECOM e da Escola de Servidores, de todas as pessoas que assistiram. Obrigada por fazer a diferença e continue fazendo. Isso é muito importante e é uma contribuição sem tamanho para a justiça restaurativa. Eu agradeço imensamente a sua gentileza e a sua doação. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, agradeço a gentileza de todos, a generosidade. Ana, quero te conhecer sem gripe, porque sem gripe você já foi sensacional. Imagine sem gripe. Estou à disposição, quando você quiser. Então tá, gente, estamos então por encerradas os trabalhos no dia de hoje. Obrigada, gente. Desculpa a dificuldade que hoje foi só no Teams, porque eu não sei se foi dificuldade, talvez tenha sido melhor. Não esqueçam de deixar o joinha. Eu quero joinha, gente. Eu sou youtuber. Sou youtuber da Justiça Federal. Vamos lá, moçada, por favor. Isso é tão importante. Um dia nós vamos, assim, bater 1000 joinhas, aí vai ser muito legal. Esse pessoal da retaguarda trabalha muito. A gente só consegue fazer esses encontros por causa do pessoal que fica atrás, né? Mas que são os verdadeiros realizadores disso tudo aqui. A gente só apresenta. Tá bom? Beijo para vocês. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal.